Pessoal, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima e vim aqui bater um papo com vocês hoje, dia 10 de abril de 2017, para falar um pouco dessas previsões aí para os próximos 30 dias para todo o Brasil, Argentina e também Estados Unidos. O que os modelos estão indicando é que devido a esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico, as chuvas deverão ficar um pouco mais concentradas e até mais frequentes no sul do Brasil. Com isso, chove bem daqui para frente em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo em algumas áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. Em todo o restante do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Centro-Norte e Cerrado Mineiro e toda a região do Mato Piba, há uma tendência de que gradativamente as chuvas vão diminuindo, tanto de intensidade quanto de frequência. Ainda há previsões de algumas chuvas para a região central e norte do Brasil ao longo dessa semana. Também deve ocorrer algumas chuvas na semana que vem, porém, tanto dessa semana quanto da semana que vem, que está entre volta do dia 20 e 22, serão muito irregulares e de baixa intensidade. Nada que venha elevar drasticamente os níveis de umidade no solo e aí manter os volumes altos, de umidade. Pelo contrário, daqui para frente a gente pode até ver uma diminuição gradativa desses níveis de umidade do solo, já que não há previsões de chuvas tão generalizadas daqui para frente em toda a região central e norte. Em contrapartida, o sul deve chover bem, mas nada que venha atrapalhar aí a colheita da soja, do arroz e do milho. Até pelo contrário, favorece aí o plantio das lavouras de trigo no Paraná e também de milho safrinha, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul. Para São Paulo, essas chuvas um pouco mais frequentes, tanto essa semana quanto na semana que vem, irão favorecer o desenvolvimento das lavouras de cana, de café e de grãos, porém pode ocorrer algumas paralisações pontuais aí nos trabalhos de colheita da cana-de-açúcar. Tá? Então, daqui para frente a gente vai ver, como eu disse, uma diminuição das chuvas em toda a região centro-norte do Brasil e as chuvas retornando com maior frequência e intensidade ao sul do Brasil. Por isso temos que ficar de olho aí nas condições dessas chuvas, como vão estar e quando vão ocorrer, em que locais vão ocorrer, com relação ao milho safrinha e também ao algodão e demais áreas e demais lavouras de segunda safra. Já para a Argentina, pessoal, o que os modelos estão indicando é chuva, como aconteceu essa semana, esse começo de semana. Paralisa a colheita, porém, nada demais. Não vejo grandes problemas para a Argentina, apesar de você ter uma ou outra paralisação aí das chuvas, por conta dessas chuvas, a paralisação da colheita por conta das chuvas. Mas, de uma certa forma, não vejo grandes problemas não para a safra de grãos na Argentina, pelo contrário, tá ok? Não espere grandes quebras para lá. Para os Estados Unidos, a mesma coisa, pessoal. Apesar dos modelos ainda indicarem chuvas agora para os Estados Unidos, há uma tendência que as chuvas se regularizem ao longo dessa primavera nos Estados Unidos. O grande problema e o grande destaque fica aí para os meses de julho e agosto nos Estados Unidos. Por que isso? Como você tem um clima neutro, apesar de ser um viés positivo, ou seja, com o aquecimento das águas, vão ocorrer grandes variabilidades ou grandes variações no comportamento das chuvas no meio oeste americano. Horas um período mais chuvoso e hora não. Então, com isso, o mercado o mercado climático vai ficar bastante intenso daqui para frente, principalmente nos meses de julho e agosto. Mas, de uma certa forma, não vejo grandes prejuízos ou um clima tão desfavorável assim para as lavouras de grãos dos Estados Unidos. Pelo contrário, é um ano bastante favorável, porém não ideal, mas bastante favorável. Tá ok? Um abraço para vocês e até mais, meus amigos.